Leandro, como é que o governo está enxergando esse caminho para o avanço do número de imunizados aqui no Brasil, para a ampliação da cobertura vacinal? Qual é o principal entrave? Você sabe, Carol, que eu não sabia que o doutor Renato Kifuri ia dar entrevista pra gente, né? E eu fui falar com ele também, né? Fui tirar ali umas dúvidas com ele sobre as questões de imunização. Doutor, obrigado por estar aqui conversando com a gente, depois de já ter até me atendido. Mas eu falei hoje com uma das principais vozes ali da época da Covid, né? A doutora Etel Maciel, que é da Universidade Federal do Espírito Santo e hoje integra o Ministério da Saúde, né? Uma das principais vozes da imunização no Brasil. E ela me listou ali alguns desafios que o governo enxerga nessa seara da imunização e o que o governo vai fazer para tentar resolver o problema, né? A grande questão que está posta, né, é que as coberturas vacinais no país caíram por conta do avanço da desinformação. Esse é o grande desafio que o governo tem para lidar, né? A época da vacina contra a Covid-19, a gente viu uma queda nos índices vacinais de outras doenças, mas, além disso, a gente viu que no Brasil há um grupo anti-vacina com uma força tão grande que coloca as outras vacinas que a gente já está acostumado a tomar em dúvida agora, o que fez ali um estudo da Fiocruz que mostrou isso, né, com dados ali da Fundação da Unicef, que é ligado à ONU, a taxa de vacinação no Brasil ela caiu de 93,1% para 71,4%. É muita coisa e é efeito também desses grupos anti-vacinas, né? O que diz a Etel Maciel, que é secretária ali do Ministério da Saúde, que o governo precisa combater a desinformação, isso só se faz com informação de qualidade, e ampliar o acesso às vacinas. O que ela diz, né? Ampliar os horários de funcionamento das salas de vacina era uma questão isso, à época da Covid, né? De 9 às 5, tem gente que não consegue chegar nesse horário para tomar ali a sua dose. Então, o governo trabalha para isso, aumentar o horário de funcionamento das salas de vacina, levar as vacinas para comunidades mais remotas, ampliar as atividades extramuros, ou seja, levar as vacinas até as pessoas, né? Para circular, sair das unidades de saúde, levar para dentro das escolas, locais de grande circulação de pessoas, supermercados, praças, enfim, tentar realmente voltar a fazer o Brasil o polo, né, mundial de referência na imunização. O doutor Renato Kifuri sabe disso muito melhor do que eu, mas o Brasil era referência na imunização no mundo todo e hoje, infelizmente, deixou de ser, tem um longo trabalho aí pela frente. É isso, doutor Renato Kifuri, que a gente vê na prática, a campanha de desinformação que acompanhamos durante a vacinação contra a Covid-19 contribuiu para essa queda da cobertura vacinal também com relação a outras doenças? Não há dúvida, Carol. Nós sabemos que o país, né, o Brasil era o país do carnaval, do futebol e das imunizações, né? O Brasil sempre foi um dos líderes e campeões de coberturas vacinais, exemplo para todo mundo, aqui nas Américas e em todo o mundo. E nós que nos julgávamos imunes, né, a esses grupos anti-vacinas, que já prosperavam em outros países e aqui não encontravam força, espaço e nem audiência para tanta disseminação de conceitos equivocados, foi justamente durante a pandemia que esses grupos cresceram, muitas vezes incentivados por interesses econômicos, financeiros, políticos, na esteia aí da vacina da Covid-19, minaram um dos principais pilares de um programa de vacinação de sucesso, que é a confiança da população na vacinação. Confiança a gente fala não só no produto, mas no programa de saúde, no governo que o coloca. Então, normalmente a população se motiva a vacinar quando ela sente parte desse um programa, como se sente fazendo parte de uma iniciativa de cidadania e de controle de doenças para todos. Vacinar é muito mais do que uma ação de proteção individual, de proteção do seu filho, de proteção da sua família, é um pacto coletivo. Então, nós precisamos resgatar tudo isso. É claro que num país tão diverso e tão grande quanto o nosso, as causas de não vacinação são diferentes. O que faz alguém não se vacinar no interior da Amazônia, certamente não é o mesmo motivo que faz as famílias não se vacinarem muitas vezes numa grande capital como São Paulo, Brasília ou Rio de Janeiro.
Então, isso tudo é importante, ações que o Ministério está se propondo, além das ações que o Leandro já colocou muito bem. Boa tarde, Leandro, prazer estar aqui com você também. Em relação à comunicação, ao acesso facilitado, mas nesse microplanejamento, um planejamento, vamos dizer, customizado para cada região do país. De novo, a gente precisa entender, fazer participar a sociedade civil, os líderes comunitários, eles podem atuar e devem atuar, como a gente fez no passado, com os Rotary Clubs, com a Pastoral da Criança, com toda a sociedade civil mobilizada no sentido de nós conseguirmos recuperar essas coberturas vacinais. Lembrando que o Zé Gotinha é um patrimônio nacional, não é de um governo, não é de uma ministra, não é de um ministro. Entra governo, entra ministro, sai ministro. O nosso patrimônio aí, em termos de cultural em relação à vacinação, continua sendo o Zé Gotinha.